Boa tarde a todos, os amigos, parceiros, que estão aqui na nossa sala e os que estão nas redes sociais da Fundação CEPEM. Meu nome é Adalberto de Alencar, eu sou educador, consultor e trabalho há 31 anos com agroecologia e há 35 trabalho com agricultura. Hoje a gente faz um convite a vocês, a Fundação CEPEMA inicia suas atividades de educação à distância em 2021. Nós tivemos muita intensidade o ano passado devido à pandemia. A gente foi criado em Sobral, é uma pequena ONG, tem um foco muito grande em agroecologia, sistemas agroflorestais, e agora, ultimamente, em comercialização, certificação participativa com a Rede Eco Ceará. E nós estamos aqui, eu e a Aurinete Oliveira, que fazemos parte da Fundação, e essa distância ela nos complica, mas nos ajuda em alguns momentos. A Aurinete está em Portugal agora, fazendo um mestrado em agroecologia no norte de Portugal, e está nos ajudando à distância nesse curso. Nós teremos, esse ano, até maio, nós lançamos a nossa plataforma de educação à distância, com cursos, palestra mais uniformizado, com gravações, e nós fazemos um convite a vocês para que em 2021 vocês nos acompanhem nesse processo, né? Nós queremos fazer um convite a vocês para repensar. E aí eu queria pedir a Aurinete para nos ajudar a fazer a primeira transparência. Vamos compartilhar. O desejo nosso, o objetivo nosso é apresentar para vocês alguns autores brasileiros, não brasileiros, latino-americanos. Está no modo da apresentação? Tá, obrigado. Apresentar projetos, apresentar redes, apresentar instituições que estão repensando, praticando uma nova forma de pensar a vida, de pensar a economia, a biodiversidade, a educação, o desenvolvimento, a agricultura e a cooperação. Se de um lado há muitas dificuldades em relação ao planeta, por outro lado há uma produção científica, tecnológica e de iniciativa do setor privado, do setor público, de projetos inovativos que pensam e repensam o mundo e praticam uma outra forma. Pode passar a primeira? Então, a gente quer fazer esse convite. Isso, para a gente, é fundamental, a história do repensar. E essa frase guia uma boa parte dessas redes que eu estou falando para vocês, que eu vou apresentar para vocês. É um mundo tal como criamos, é um processo do nosso pensamento. Não pode ser alterado sem alterar nossa maneira de pensar. E tem estudos hoje do processo de aprendizagem, psicologia da aprendizagem, neurologia, processo de neurociência, da dificuldade de a gente, numa mudança de paradigmas, num mundo, numa transformação profunda, de a gente pensar de forma inovativa. Principalmente num período, nos últimos anos, 50, 60 anos, que se acelerou as mudanças e novas ciências e novos paradigmas estão colocados. Qual é o nosso convite? Nós teremos 4 momentos desse curso em torno desse tema, e temas correlacionados. Nós vamos, em cada quarta-feira, apresentar uma literatura para vocês, entregar essa literatura para vocês, tá certo? Ela em português, mas também tem uma possibilidade de outros links, que tem literatura em inglês ou espanhol. Nós teremos 2 horas desse processo. Aqueles que desejam podem receber um certificado no final, se tiverem pelo menos em 3 momentos. E aqueles que querem aprofundar mais o conhecimento, eles podem ler. O primeiro pode passar, Aurinete? Obrigado. Podem passar, podem ler. Isso aqui é praticamente um livro, né? Medida o que importa na agricultura e sistemas alimentares, né? São 80 e poucas páginas,
da articulação do TIB, que é uma articulação internacional apoiada pelas Nações Unidas, já tem presença no Brasil, fez parte das políticas públicas até 2019, na cooperação Brasil-Alemanha. Infelizmente, o governo federal encerrou essa cooperação, mas tem alguns estados e prefeituras e instituições que continuam com isso. E o outro livro é o primeiro diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né, que é o tema do nosso curso. Então, quem quiser ler um dos livros e fazer uma síntese de 5 páginas e encaminhar para a Fundação CEPEMA, aprovado, e a pessoa tem a oportunidade de apresentar o trabalho, receberá um certificado de 40 horas. Então, quem desejar se aprofundar um pouco mais, pode sair de um certificado de 8 horas, escrevendo um paper, um papel, uma síntese de 5 páginas, tá certo? Apresentar para a nossa banca, e aí, depois, aprovado, apresentar numa live, num momento, para outras pessoas, num desses momentos nossos de cursos, né? Esses 2 materiais já estão disponíveis, a Aurinete vai mandar para o e-mail de vocês, à medida que vocês colocam o e-mail aí, já podemos mandar esse material para vocês, né? Como eu falei, um curso de 4 módulos, todas as quartas, tá certo? E a nossa ideia é de socializar boa parte dessa literatura, dessa reflexão, porque o próprio curso ele é muito curto, ele é introdutório, né? Para que as pessoas tenham acesso. Nós, durante o ano, vai ter um desdobramento. Nós vamos ver pela apresentação, que ela é uma apresentação muito longa, muito densa, não é objetivo aprofundar nela durante esse processo, né? Então, essa é a literatura que eu apresento essa semana para vocês. Nós vamos avançar com ela durante as próximas semanas, mas a cada semana nós vamos entregar uma literatura nova para vocês. Por favor, pode passar. Certo? Biodiversidade e serviços ecossistêmicos, nós vamos falar muito sobre isso, né? Pela definição, que é uma definição hoje científica, tecnológica, bem consolidada. Esse material, aquele primeiro material, falando o que importa, é uma produção brasileira. Você tem um professor da Universidade Federal de... Pode voltar, Inês, por favor? Voltar. Essa primeira publicação, que é Medindo o que Importa na Agricultura e Sistemas Alimentares, é uma nova visão de economia agrícola, é uma nova visão de biodiversidade, é uma nova visão sociológica do desenvolvimento territorial. E nós temos o professor Peter May, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um americano brasileiro, com muita colaboração nos últimos 30 anos para vários governos, vários ministérios, um pesquisador, tá certo? Da Sociedade de Economia Ecológica, economista, claro, e ele é um dos que colaborou com essa síntese em português. Esse outro documento ele dá o diagnóstico dos biomas e dos territórios brasileiros à luz dos serviços ecossistêmicos, né? Então, isso um completa o outro. São de 2 articulações, que também nós vamos colocar o site para vocês aqui antes do término. O término. Tá? Pode passar, Aurinete? Biodiversidade e serviço ecossistêmico. Pode passar. E aqui nós temos um pouco dessa perspectiva, né? Nós vamos apresentar muitos fluxogramas, muita imagem para vocês. Claro que tem a literatura. Isso vocês podem... Toda essa apresentação também vai ser enviada para vocês hoje, né? Vocês podem usar isso para estudo, para reproduzir, está autorizado a reproduzir em projetos, né? Isso é um compêndio de várias instituições, de várias contribuições, de várias instituições, de vários autores, todos eles públicos, documentos. Então, a gente mostra um pouco essa relação aqui, né, entre biodiversidade e ecossistemas, né? E aí você vê aí as mudanças climáticas, mudança no uso do solo. Nós temos profissionais, estudantes, agricultores, pesquisadores na nossa sala e nos ouvindo aqui, né? E isso leva com dificuldade. Isso tem do lado direito nós temos a segurança alimentar, a segurança climática, que é o que mais nos ameaça, né? Essas duas crises, a segurança energética, a segurança hídrica, que é um problema muito sério para a agricultura familiar, particularmente a segurança hídrica para o setor produtivo também, industrial, e as políticas de desenvolvimento, os riscos para o país e novas oportunidades. Então, os riscos são, segundo o painel de clima, os pesquisadores, a FUNSEMI, os órgãos de pesquisa, o IBGE,
O Brasil já tem uma perda de produtividade agrícola muito séria em vários biomas, né? Aumenta a vulnerabilidade de desastres naturais, né? A disseminação de doença e seus vetores, né? A perda da cobertura nativa, né? O aumento das invasões biológicas, e aí isso cria também outras oportunidades: desenvolvimento econômico, redução da pobreza, geração de emprego. Tá? Podemos passar o que é necessário, eu não vou me aprofundar em cada passagem dessas. E aqui tem uma coisa fundamental para os que não conhecem, do TIB, e nesse primeiro livro você tem todos os links do TIB, as instituições, a produção, os sites, né, as publicações, então vocês vão poder se aprofundar nisso. Né? O que são os serviços ecossistêmicos? Né? Nossa saúde econômica, física, mental e cultural depende da saúde dos ecossistemas. O seu serviço pode ser definido da seguinte forma: né? Primeiro, o serviço de provisão, são os materiais que os ecossistemas fornecem, como comida, água, matéria-prima. Tá certo? O serviço de regulação são os serviços fornecidos pelos ecossistemas. Ao agir como reguladores, ele regula a qualidade do ar, do solo, ele controla enchentes e doenças. Os serviços de habitat e suporte, né? E quase todos os outros serviços. Os ecossistemas fornecem espaço para as plantas, os animais habitarem, além de manter a diversidade de espécies de plantas e animais. Temos aí também os serviços culturais, inclui os benefícios não materiais do ecossistema, da recreação, da inspiração, da espiritualidade e da saúde mental. Toda essa base vocês vão ver na página do TIB, e todo o material do TIB que tem no Brasil hoje, como isso tem a ver com a saúde pública, como isso tem a ver com as cidades, tem a saúde mental, de como a natureza, em cada serviço dela, ela é importantíssima para a gente. Ela regula o controle biológico, tá certo? Ela vai provisão de água potável para a gente, ela provisão de recursos medicinais, ela faz a regulação do clima, a regulação do sequestro de carbono, o fator mais determinante para as mudanças climáticas, que interfere diretamente na temperatura do solo, nas mudanças climáticas no Nordeste, consequentemente para a sucessão, produtividade e produção no Nordeste, certo? E o Brasil se ainda carece de alguns planos mais efetivos, territoriais, mas há uma produção científica no Brasil significativa sobre esses pontos, né? Regulação dos tratamentos de efluentes, né? Erosão e fertilidade do solo, a natureza, né? Regulamento da polinização, varia dependendo do estudo, que entre 50% e 60%, 40% e 60% de toda a polinização, ou do agronegócio, ou da agricultura familiar, em qualquer território no mundo, é feito por polinizadores naturais. Certo? E isso, o PIB da agricultura mundial depende desse serviço da natureza. Então, esses são os serviços, o ecossistema, que nós vamos nos aprofundar nos próximos 4 módulos, né? E o que é que tem a ver com o Nordeste, o que é que tem a ver com a agricultura familiar. Vamos nós, pode passar. Tá? Isso aqui, nós temos uma ou duas, você me desculpe, peço desculpa, uma ou duas transparências, que é em inglês, né? A maioria, 99% delas, eu não tive a oportunidade ainda de traduzir essa, mas aí você vê o fluxo, né? O ecossistema e a biodiversidade, né? Ele fornecendo, tá certo? O serviço, né? Como purificação da água, prevenção do solo, e aí você encontra o sistema de agricultura e o sistema de alimentação, né? Tá certo? E aí ele produz aí, e como o ser humano entra na parte de cima, a economia, a parte econômico-social, a intervenção do ser humano. Ele entra com fertilizante, com máquinas, com irrigação, com pesticida, com biotecnologia, com trabalho, tá certo? E aí colocam os economistas, né, pelo mundo hoje, pesquisadores, a invisibilidade do serviço e dos benefícios que a natureza dá. Então, isso é um programa que já tem alguns anos, o TIB, das Nações Unidas, são mais a coordenação dele, são mais de 20 pesquisadores, né, como no board, na mesa diretora, e uma das tarefas fundamentais é calcular isso, inclusive dar valor econômico a isso. Né? Quanto vale a polinização daqueles polinizadores lá? Quanto vale a água? Ela é transformada em economia. Quantificamente dá valor econômico a isso. Né?
E aí você vem aí esse outro processo, do lado esquerdo, emissão de CO2, ar, clima, etc. Pode passar. Tá? E aqui a gente vê... Esse aqui nós vamos passar rapidamente, que é o efeito das dietas, do que nós comemos, do que nós alimentamos, na emissão de carbono, né? E a relação disso em 2050 com 2009, tá certo? E você vê que aqueles que têm uma alimentação vegetariana, ele tem uma emissão menor, aqueles que têm uma alimentação à base do Mediterrâneo, né? da tradicional dieta mediterrânea, muito balanceada, ela tem uma emissão maior, mas muito menos daqueles que têm uma emissão muito baseada em carboidrato, muito baseada em proteína vegetal, proteína animal. Podemos passar? Tá certo? Os impactos do desperdício do alimento, isso impacta diretamente no planeta, na economia. Da semente ao prato, o desperdício chega em torno de 20%. Né? E o que é que se impacta? Né? Você imagina a quantidade de água que você usa, a emissão de carbono que você usa, o transporte que você usa, a poluição que isso dá, a questão da renda, né? Os impactos socioeconômicos da maior pressão sobre a terra. Né? E nós vamos ter que alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. Então, isso é um tema importante hoje na economia agrícola, na economia dos territórios, na economia do planeta, a questão do desperdício. Vou passar. Outro fluxo, né? Processamento da produção de alimentos, tá certo? Contaminação ambiental, salários, condições de trabalho, trabalho infantil, problemas éticos, bem-estar animal. Isso é um problema sério. Já tivemos várias pandemias, né? A gripe suína, a gripe aviária, a vaca louca. E para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema, a Dinamarca, que é um país pequeno, que fica entre a Suécia e a Alemanha, ela tem em torno de 4 a 5 milhões de habitantes. Ela tem 12 milhões de suínos, de porcos. Tá certo? E quando houve a gripe aviária, boa parte do plantel, do estoque, né, de aves na Holanda, nos países mais do norte da Europa, eles tiveram que ser destruídos, dizimados. Tá certo? Então, hoje, a concentração de animais, de proteína vegetal, é um problema. Né? Mas também tem as condições de trabalho, a contaminação ambiental. Concentração das importações de alimentos em poucos países pode criar estresse, né? Comércio projetado para reforçar o que a maioria dos países de baixa renda torne-se importadores, né? Isso é um problema. Resíduos de alimento, impacto de sustentabilidade no sistema de alimentos, alterações climáticas. Comprometimento da capacidade de garantir alimentação de boa qualidade e adequada para gerações futuras, que é um grande problema do ordem cognitiva, é a gente ir além de construir políticas públicas e forma de tomada de decisões que tem a ver com nossos netos e filhos dos mais novos. Isso é um problema de tomada de decisão de sistema cognitivo humano. Nós tomamos decisões muito a curto prazo, levadas à nossa própria sobrevivência ou às gerações atuais. Acesso à alimentação e consumo, segurança nutricional alimentar, isso é um problema, falta de acesso à alimentação saudável. Os dados da IT Foundation e das Nações Unidas, 11 milhões de pessoas morrem por ano pela má alimentação. Diabetes 2, derrames, pela má alimentação, obesidade, sobrepeso e etc. E acabou de sair estudos, no período da pandemia, de como o sobrepeso, as pessoas que pesam de 10 a 20 a 30 quilos mais do que o seu peso, como isso elas têm dificuldade de momentos de UTI, de enfrentar essa recuperação do Covid. Né? A questão do sustentável do consumo da carne, da produção, para a biosfera, para a água, para a alimentação humana. Vamos lá, aí vem a questão da obesidade, eu já coloquei, pode passar. Tá? Isso é um outro material, né, que tem a ver com isso. Né? A comprovação científica, evidência emergente, provas mal compreendidas ou insuficientemente documentadas. Né? E aí você tem fome, subnutrição, doença excepcional da dieta,
doença relacionada à alimentação, saúde mental, saúde do trabalho, carência de micronutrientes, obesidade, diabetes, distúrbios metabólicos, e aí câncer e etc. Tá bom? Podemos passar. E isso mostra a riqueza e as dimensões do que nós temos em torno do alimento. Né? E um dos serviços que a natureza nos dá é a produção de alimentos. E aí nós entramos numa parte fundamental de pensar um novo mundo, uma nova economia que tem pelo menos 150, 200 anos estabelecido, essa economia neoclássica, que tanto a esquerda, assim, mais do ponto de vista político, a esquerda, como setores conservadores, a tese é a mesma, a tese do crescimento econômico. Tá certo? E mais produção científica começam a mostrar o que é economia. O que é economia agrícola? O que é economia rural? O que é a economia da agricultura familiar? E aí essa história do repensar. Nós estamos presos numa percepção de economia e desenvolvimento que não se sustenta mais, que tem uma produção científica valorosa, isso, com diversas universidades do planeta, já tem projetos, empresas, noutra perspectiva, que tratam essa questão aqui que nós temos do lado esquerdo, o capital natural. E esse grupo de cientistas, de pesquisadores, de empresários, colocam isso como capital natural, ou seja, a nossa biodiversidade, inclusive quantificada do ponto de vista econômico, já que nós transformamos isso, boa parte, em economia. O capital humano, tá certo? O capital social e o capital produzido. Na economia clássica, é como se o capital natural não existisse. Ele é invisível e muitas vezes destruído, ou conscientemente e, na maioria das vezes, inconscientemente. Então, aqui nesse fluxo, né, as relações de comuns é polinização, né, nutrientes, paisagem. Né? Então, aqui você tem os diferentes capitais, né, nesse fluxo, e isso nos leva à produção agrícola, seja ela onde for, no Nordeste, seja ela onde for. E nós não vamos conseguir produzir produção agrícola sem o capital social. Tá certo? Aí você vê que o capital social entra aqui no circuito da produção agrícola. Tá certo? E as relações que esses diferentes serviços têm. Fabricação, né? Você vê aqui o capital produzido, como ele se relaciona, tá certo? Nesse fluxo. Distribuição, marketing, varejo e o consumo familiar. Isso é uma nova forma de ver a economia. Aí ele coloca aqui ó, as relações invisíveis e as relações que são visíveis. Você vê que as relações, tem muitas relações invisíveis, que é a economia neoclássica, que se estabelece como 90% ou mais da economia estabelecida, certo? Ela não dá visibilidade a isso, ela não faz cálculo disso, ela não tem um input, uma saída desse processo. Pode passar? Aqui um impacto de ambientais de conversão, né? Uma previsão, se toda a agricultura do mundo fosse orgânica, tá certo? Qual o impacto que ela tem na questão do uso da terra? Erosão. E aí a listazinha amarela, ponteada, 100% orgânico, 100% orgânico com IMC, tá certo? E aí ele vai diminuindo o impacto, né? 0% orgânico, que é a linha azul, e 0% orgânico, né, com IMC, você vê aqui a linha ponteada. O impacto em diversos desmatamento, emissão, energia, água, tá certo? E isso tem a ver com a agricultura familiar ou com qualquer agricultura. Pode passar. É bom ficar com a seta. Aurinete, você está aí? Sim, é porque travou aqui o mouse. Tá. De novo, mais uma vez, contas bancárias, capital humano e a necessidade de a gente começar a fazer o cálculo do capital natural. Pode ser num território, num assentamento, numa propriedade rural, numa paisagem, numa atividade empresarial, tá bom? Propriedades comunitárias, bens comuns, da Prêmio Nobel de Economia, que faz gestão comunitária e cooperação, 40 anos de pesquisa, ganhou o Prêmio Nobel a Leonor Ostrom, nós temos um livro deles para passar para vocês, todo em português, na próxima semana, em PDF, para vocês.
e os bens comuns, né? E ela mostrou como comunidades pelo mundo inteiro fazem gestão de bens comuns, pesqueiros, de floresta, agrícolas, de forma comunitária, de cooperação, tão eficiente ou mais eficiente de que governos ou empresas, não eliminando essas outras alternativas, né? A gente volta para o capital social, capital natural, né? Vamos nós, pode passar. Aqui é uma questão interessante, que isso aqui é do painel do clima, do Instituto de Clima Brasileiro, a FUNSEMI tem isso, e ele mostra a previsão de precipitação, tá certo? Desde 1961 ao ano 2100, no norte e no nordeste. E aí vocês têm os indicadores embaixo. A linha preta indica as observações reais. Então, aqui no nordeste, ela vai até aqui, ó, 2000, 2000 e pouco, porque é o que foi calculado real. Os outros são previsões, tá certo? A linha azul indica um tipo de simulação, tá certo? E a linha vermelha um outro tipo de simulação. Se você olhar na média, lá no final, 2080, 2100, a previsão, segundo a ciência, os institutos de meteorologia brasileiro, é que nós teremos menos precipitação na região do Nordeste brasileiro. Isso implica diretamente nos estoques, na produção agrícola de sequeiro, na nossa agropecuária. Então, esse cenário ele é um cenário já... E você vê aqui, ó, 2030, por exemplo, ó, a crise que nós vamos ter aqui na previsão 2030. Ó. Depois ele, né, sobe novamente. Tá? E isso é um cenário que as políticas públicas, a atividade econômica, as políticas de mais estratégicas, né? Os agricultores, os pesquisadores, as lideranças, as cooperativas, devem ter isso em conta para os próximos anos, né? Porque isso vem acontecendo e vai acelerar. Vamos nós. Está aqui outro fluxo, contribuições para o bem-estar humano, né? Isso é um grande problema, é um grande fim. Né? A economia deve ser um meio para o bem-estar humano, o bem-estar do planeta, que nos dá todos os serviços, o bem para produzir água, ar limpo, polinizadores, né? É o bem-estar humano e o bem-estar do planeta. Então, quando você começa a organizar cadeias produtivas, discutir planos de negócio, projetos de desenvolvimento interterritorial e empresarial, à luz do bem-estar humano, à luz da biodiversidade, aparece aqui novamente, à luz dos serviços ecossistêmicos, e os serviços ecossistêmicos é exatamente aquilo que a gente transforma em bem-estar em economia e valor agregado. É ele que nos possibilita produzir alimentos, tá certo? Para que a gente pacote, agregue valor, transporte, pode ser o leite, pode ser o mel, pode ser um peixe, pode ser um bolo, do que vier. Ele vem da natureza. E aí, esse ciclo aqui de valores invisíveis. Então, aqui é um fluxograma que aqui tem a relação, a fonte, né? 2018, produtos agrícolas e alimentares, entradas adquiridas, serviços de ecossistemas, né? Isso é um grande esforço da ciência, dos órgãos das Nações Unidas, de parte do governo brasileiro, de ter material disponível para tomadores de decisões, prefeitos, cooperativas, né, órgãos, para que comecem a rever a organização de planos de negócio, de estrutura de negócio, à luz daquilo que é real, que é o serviço que a natureza em cada território nos dá. Pode passar. Aqui também, né, diagrama local, toda essa conexão e essa visão positivista, fragmentada, da invisibilidade dos serviços da natureza, eles têm colocado um prejuízo muito grande e tem agravado o problema de desertificação, ele tem agravado o problema das mudanças climáticas, a gente vai ver um pouco mais na frente, ele tem agravado, inclusive, as próprias economias. E quando a gente está falando de agricultura, nós estamos falando de nutrição, de alimento de qualidade, né? Nós estamos falando de emissão de carbono, que já está provocando um dos maiores atingidos pelo aquecimento global, vai ser a região do Nordeste, tanto na temperatura do solo, como na precipitação. Isso vai interferir diretamente. Nós tivemos, nos últimos anos, 7 anos de seca. Vai interferir na produtividade da terra, né? Tá certo? Então, você vê todo esse ciclo de disponibilidade de água, já teve conflito de água no nosso território,
se a água ia para a população urbana de Iguatu ou se ia para a produção agrícola. E o cenário que a ciência e os dados que eles nos dão é que nós teremos mais escassez de água e precipitações e mais secas no Nordeste. Então, a água passa a ser uma questão central, já, inclusive, tendo conflito entre municípios. Inclusive, tem uma pesquisa, uma articulação mundial hoje, publicação científica, que chama Diplomacia da Água, porque está tendo conflitos, por exemplo, entre o Egito e países africanos, porque a água que sai de países africanos vai chegar lá no Egito, na parte não africana. Vamos nós? Isso aqui é uma questão, né, que tem muito a ver com esse serviço, né? É um pouco desse fluxo, o transporte de inseticidas pelo ar, como é que ele se comporta, ele vai para a evaporação, ele desce para o solo, depois ele desce para o lençol freático, aquilo que o vento traz, a chuva derruba depois, isso vai cair nos rios, lagos, e depois no lençol freático. Temos estudos que boa parte da água da Ibiapaba, da Fiocruz, né, entre outros, que está contaminada, infelizmente, com agrotóxicos, né, com fertilizantes e outros mais. Vamos passar? Tá certo? Valores indiretos e mudanças na biodiversidade. Aí vem o sistema de governança, sistema de desenvolvimento econômico. Eu vou passar aqui algumas passagens, mas ao longo dessas 4 semanas, inclusive, eu peço para a Aurinete colocar meu e-mail, até a próxima quarta-feira, vocês vão receber esse material hoje, a apresentação. Quem tiver perguntas sobre um dos fluxogramas, sobre a apresentação, quem tiver sugestões que nós podemos aprofundar mais em alguns temas na próxima aula, tá certo? Por favor, mandem por e-mail, né, para a gente ir dirigindo. Infelizmente, mesmo às 8 horas, os 4 momentos, não vai ser suficiente para a gente aprofundar todo o material que está na apresentação. Então, você tem aqui a legenda, mineração, superexploração, uso do solo. E, de novo, biodiversidade e serviço ecossistema. Isso afeta diretamente a produção desses serviços. Quando você intervém na alteração do meio, quando você faz mudança na biodiversidade, tá certo? Quando você tem uma governança, desenvolvimento econômico, que faz essa intervenção, ela vai chegar aqui, atingindo a produção da polinização, a produção de fibras, a produção de madeira, tá certo? E aqui os problemas derivados disso. E a legenda, né? Que estão em cada ciclo desse. Né? Mineração está no primeiro ciclo B ali, e está no segundo também, né? Tá certo? Uso do solo está lá na alteração do meio, ela afeta a alteração do meio e também a alteração do meio químico. Vamos nós. Aqui é uma definição, qual a diferença entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, já uma literatura muito grande sobre isso. Eu não procuro me preocupar com isso, porque tem uma questão cultural. Você vai para o Chile, aqui no Brasil tem muita gente que não gosta de trabalhar com serviços ambientais, que estaria com o tempo, estaria relacionado a pagamento de serviços ambientais, isso estaria relacionado a grandes empresas, e outros preferem trabalhar com serviços ecossistêmicos, que é uma definição mais conceitual, científica, tá? Mas, dependendo do público, eu tenho trabalhado com os dois temas. Né? Certo? A contribuição da natureza para as pessoas, que a gente tem dito, a natureza e suas contribuições para a boa qualidade da vida. Então, não se trata aqui de uma natureza preservada, intocável, muito pelo contrário. É ela que nos mantém vivos, tá certo? É ela que nos dá economia, lazer, espiritualidade, saúde mental. Tem estudo de cidades que diz uma cidade mais verde, você tem menos violência. Numa cidade mais verde, áreas pobres, isso em Toronto, um estudo de mais de 20 anos, relacionando saúde e áreas verdes, nas áreas pobres, ou seja, de uma renda menor em Toronto, ela tem mais qualidade de saúde do que em áreas de classe média alta, onde não tem área verde. Ou seja, e a saúde está muito ligada à renda. Quanto mais renda, alguns estudos dizem que as pessoas têm mais saúde, mais informação e mais saúde. Mas está provado que áreas verdes, em áreas pobres, aumenta a saúde de pessoas que têm índice de economia menor. Pode passar. O que é a biodiversidade, o papel do Brasil. O Brasil é um país mega diverso, tem pelo menos 5.000 espécies.
de plantas endêmicas, ecossistema marinhos. Né? Tá? Pode passar, não vou parar nisso. Aí, de novo, nós voltamos a isso, a boa qualidade de vida do bem-estar humano. Vida em harmonia com a natureza, bem viver em equilíbrio e harmonia com a Mãe Terra. Tá certo? E isso tem que ser produzindo vida, manejando a biodiversidade. Os estudos de arqueologia, os recentes estudos brasileiros e americanos, comprovam que boa parte da Amazônia foi manejada de forma correta. A Terra Negra. A Terra Negra é um produto da manipulação, da boa interação homem-natureza. Então, contribuições da natureza, forças diretas e indiretas, e aí a história do serviço ecossistêmico, que nos leva à grande necessidade humana. Então, nós não podemos ter falsa ideia de uma natureza intocável da qual nós não nos servimos dela. De alguma forma, ela está nos servindo a nossa economia, a nossa cidade, a nossa saúde. Pode passar? Eu vou acelerar um pouquinho, tá certo? Dados sobre biodiversidade e serviço ecossistema no Brasil, aí são dados bem brasileiros, como a natureza é importante, como a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. O Brasil exporta mais de 350 tipos de produtos agrícolas. E a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos. E é o maior produtor mundial de carne bovina e de frango. É o terceiro maior exportador mundial de produtos florestais, pescado, etc. Então, isso vai mostrando a importância na economia, tá certo, da biodiversidade e do serviço ecossistema. Pode passar. Tá? Por que contas econômicas ambientais? Por que nós temos que fazer um cálculo econômico da biodiversidade? Para que ela tenha mais visibilidade numa sociedade que se pauta muito no custo econômico. Tá certo? E os rios e seus mangues e sua vegetação do entorno, elas são uma grande indústria de limpar as águas, seus afluentes. E tem cidades como Nova York e outras cidades pelo mundo que foram lá nas montanhas distantes de Nova York negociar com os agricultores, pagar os agricultores para que eles se afastassem da beira do rio com gado, suínos, deixassem de poluir o rio, investiram em propriedades para que esses agricultores tivessem um investimento, ou seja, pagaram por aquilo pelo serviço ambiental, para a água chegar limpa. Isso tem num Globo, um daqueles programas da Globo antigo, Cidades Sustentáveis, do Trigueiro. Vocês podem ver se tiverem curiosidade. E o repórter da Globo perguntou, e não é caro, não, tudo isso que vocês estão fazendo? Isso mais caro é fazer uma outra, mais 2, 3, 4 estações de tratamentos aqui. Mais caro é poluir para depois tentar despoluir. Aí vem um serviço, de novo, de provisão, alimentos, madeira, fibras, cultural, que a natureza nos dá. Pode ser em qualquer parte, na área rural, na área urbana. Ela regula clima, controle de erosão, controle de desastre. Tá? Pode passar. Tá? E aqui alguns dados interessantes. 12% das culturas livres dependem da polinização por animais. 12% das reservas de água, doce mundial. Tá certo? 245 espécies da flora brasileira constituem base para produtos cosméticos e farmacêuticos. 36 espécies possuem registro fitoterapêutico. 40% da produção de energia primária provém de fontes renováveis. Um quadro, mais ou menos, do Brasil e de como a natureza tem um valor econômico. Como ela é importante para nós. Nós. Aqui um pouco, desculpa, ela está em inglês, é de um parceiro nosso, da Suécia. Em 1970 a 2012, a quantidade de espécies de mamíferos, de répteis e de peixes, né, que desapareceram nesses poucos anos. Isso é uma tragédia para essas espécies, do ponto de vista ético, mas ela ameaça as nossas economias, ela ameaça a nossa qualidade de vida, o nosso bom viver, ameaça a nossa saúde. Então, não é por uma questão só ética de cuidar da natureza e desses ecossistemas e da biodiversidade, né? Vamos nós? Aqui tem a ver com alimentação, saúde, eu não vou passar por esse slide, pode passar.
E aí uma questão que é o Herman Daly, que é praticamente da parte moderna, fui aqui professor visitante da Faculdade de Economia. Então, o Herman Daly tem material em português, tem livros em português, é o já falecido, grande pai da economia ecológica. Antes disso, nós temos o Georgios, que escreveu A Economia do Decrescimento, né? E isso hoje tem uma consideração muito grande, Banco Mundial, Nações Unidas. Ele mesmo foi um dos diretores do Banco Mundial, consultor, e ele já muitos anos atrás, ele calculou isso, né? O capital natural, que é a biosfera, que é a natureza, e uma visão de economia que toma conta de todo o planeta, que toma conta desse mundo cheio, né? E o que é economia? Economia é entrada e saída de energia, é entrada e saída de matéria. Economia é física e química, tá certo? E já o Joseus colocava isso, o Deli colocava isso, nós teremos resíduos nesse processo. E tem parte desse processo que é a fuga de calor, que não dá para recuperar. Tá certo? E aí nós temos que marchar para uma economia de qualidade de vida, de bem-estar, que atenda todas as necessidades humanas, entre elas do alimento, de alimentar 10 bilhões de pessoas, sem acabar o nosso capital natural, que é o planeta, que é a biosfera. É possível isso, cientistas dizem que é possível, a economia dizem que isso é possível, né? E já tem vários projetos na área da transição. Então, esse repensar, é preciso repensar a definição de economia. E a pessoa é economista, passou a vida toda na economia e nunca leu sobre biodiversidade, nunca leu sobre biologia, sobre os ecossistemas, sobre as espécies, sobre a biodiversidade. Como a economia fosse uma coisa estéril que saísse do nada. Pelo contrário, ela pode retroalimentar positivamente os ecossistemas, mas como também ela pode destruir a base disso. Então, um grande esforço, nós vamos ter aí um curso com o professor Fábio Sobral, já deu uma palestra para a gente, é uma questão central, né? É a questão de uma transição para uma nova economia. A economia atual ela não tem sido suficiente para resolver os grandes problemas da humanidade. Ela tem agravado, inclusive. Nós estamos com 1 bilhão de pessoas que não se alimentam, né? Nós estamos com destruição dessa base de produção de alimentos, desertificação, destruição ambiental. Nós temos uma concentração de renda violenta no mundo. Tá certo? Então, nós temos que discutir a economia e o que é realmente a economia, então, e não o mito da economia. O mito da economia é que tira ela da água, tira ela do solo, tira ela do plástico, tira ela da emissão, tira ela da poluição. É que uma economia é como se ela fosse o capital natural não existisse. Pode passar? Tá? Aqui também tem um pouco do Daly, né, de procurar esse equilíbrio na economia, a economia do crescimento e a economia do decrescimento e um equilíbrio do que é que significa a economia do decrescimento, que está voltando muito hoje. Não é da economia de parar a economia, de construir uma transição para uma nova economia onde o capital natural, onde a biodiversidade, os serviços do ecossistema sejam valorizados, recuperados, preservados para nós, para uma boa qualidade de vida e para as futuras gerações. E aí cai a tese, o mito do crescimento a qualquer custo e do crescimento infinito. As economias não suportam, a natureza não suporta, e isso não tem resolvido o grande problema de concentração de renda e das futuras gerações. Pode passar? De novo, a visão de economia, né? Economia que cresce para o ecossistema sem limite. Uma visão de economia tem que estagnar, né? Tem que parar, e a outra visão que é a economia nesse fluxo, né? Entre economia e serviço, entrada e saída. Nós. E esse grande aspecto de uma grande transição. Você tem uma tese hoje que vamos manter as forças de mercado e fazemos reformas importantes, temos um Ministério de Meio Ambiente que vai fazer reforma, nós mantemos algumas unidades de conservação, mas mantemos com a tese do crescimento e a tese das forças de mercado. Outra linha é a barbárie, que já está em alguns territórios, não tem Estado, não tem democracia, não tem alimento, e há outro desafio de uma grande transição ecológica, tá certo? Um novo paradigma. E esse é o desafio, tá certo? Para a gente buscar. Vai passar? Também tem um pouco a ver sobre isso, mesmo autor, nós podemos passar. Um outro fixogama, já até que repetiu, podemos passar. Desculpe aí a repetição. A gente vem trabalhando com isso, não de forma assim tão
tão profunda, a Fundação CEPEMA, mas já nos anos 2000, nós já tínhamos escrevido um pouco dessa metodologia do desenvolvimento local sustentável, e a gente colocava o próximo pelo lado empírico, nós não somos pesquisadores, estudamos, praticamos, dirigimos projetos, processos de educação, mais de 120 mil pessoas passaram nas atividades de educação urbana e rural da Fundação CPM em 31. Não é muito, se você dividir por esses 31 anos. Né? Aí você pode passar para a próxima transparência, Brinante. Tá certo? E aí a gente descobriu que, escrevemos sobre isso, tem um material escrito sobre isso, nós temos o ecossistema biológico, o ecossistema sociocultural e o ecossistema econômico. Naquela época, não havia quantidade de pesquisa. Pode passar a próxima. Quando eu fui fazer um curso, tá certo, na Universidade de Estocolmo, um dos mais renomados economistas ecológicos hoje da Europa, o professor Thomas Hahn, me apresentou isso aqui. Isso é do professor Thomas Hahn, hoje do Resiliência Center da Universidade. Eu tomei um choque. Ainda bem que nós tínhamos documentado isso antes. A base de todo o bem-estar humano, a base de qualquer desenvolvimento, de qualquer economia, de qualquer produto que você tenha na sua casa ou na rua, vem daqui de baixo, do sistema ecológico. Ele não vem de outro canto. Ele é impossível ser produzido sem a biosfera, na biosfera, sem a biodiversidade. Ele vem disso. Esse é o grande capital. E depois o sistema social, que somos nós humanos. Tá certo? A economia é resultado disso, e não o contrário. Quando a base da economia destrói o sistema ecológico, que é a sua fonte real de economia, e não possibilita as inclusões sociais, a democracia, os processos de tomada de decisão. Então, isso aqui já tem uns 15 anos, essa apresentação do professor Thomas Hahn, e isso tem se aprofundado com pesquisa e publicações no mundo. Vamos embora? Pode passar, desculpe. Aí um pouco sobre o TIB, políticas brasileiras, tá certo? Material brasileiro, pode passar. Nós vamos, ao longo dessas semanas, apresentar isso para vocês. Mais uma vez, biodiversidade, serviço, ecossistema, economia, certo? E aí aqui as instituições, inclusive, que produzem esse material, né? No IPBS, por exemplo, somos nós. Acelerando um pouquinho. A biodiversidade no mundo e no Brasil, desmatamento, podemos passar. Já visto pelo TIB, tá certo? Florestas protegidas em terras privadas no Brasil, podemos passar. Valor da biodiversidade do serviço econômico para a economia e o bem-estar do Brasil. É material produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo governo de São Paulo, pelo governo do Paraná. São vários cadernos, né, sobre isso. Então, o Brasil avançou nos últimos 7 anos, poderia ter avançado mais, né, se esse convênio com a comunidade europeia, porque o TIB se espalhar, infelizmente, o TIB não chegou no Nordeste nessa política nacional, né, ele se limitou à Mata Atlântica, alguns territórios, pelo recurso, É importante que os governos estaduais agora se apropriem um pouco dessa produção e comecem a produzir isso como política pública em outros estados. Pode passar? Aí, serviço ecossistema, nós damos dados brasileiros, né? Tá certo? De como é importante a natureza é economia, economia é natureza. O valor da água usada para a economia, tem a ANA, Agência Nacional de Águas, né? Ela entrou nisso, tem publicação sobre o valor econômico do serviço ecossistema da água, o IBGE tem material sobre isso. Né? Se vocês colocarem lá serviço ecossistema e água no IBGE e na ANA, vocês vão encontrar um material muito bom. Pode passar? Pode passar. Conservação do solo, né? É interessante para os assentamentos. Eu aprendi com o Odilo isso, deve estar aí, espero que ele ainda esteja aí. A maior área de reserva legal no Ceará é nos assentamentos de reforma agrária federais do INCRA. Pouca gente sabia. Parece que o dado era 100 e tantos mil hectares. O Odilo pode... de assentamentos de reforma agrária. Estão lá, tá certo? E a erosão é evitada, o que a ciência está dizendo? A erosão é evitada pela presença de unidade de conservação, estimada em 640 milhões de toneladas anuais. Então, essas unidades de conservação, elas estão ajudando a quem produz fora dela. A pesca, o ecoturismo, vamos nós. Mudanças climáticas, podemos passar. A era do antropoceno.
É uma nova época geológica em que a atividade humana global afetou a presença humana. Nós chamamos em todo canto e os cientistas estão chamando isso da era do antropoceno. Pode passar, que eu quero concluir. Os limites planetários. Pode passar. E Nações Unidas já tem dados, já tem pesquisa, quantificação, que nós ultrapassamos alguns limites do planeta. Na questão da biodiversidade, por exemplo, nós apresentamos o ciclo seguro, seria esse círculozinho azul aqui, para nós e as futuras gerações. Em algumas áreas aqui, mudanças de clima, nós já estamos saindo da área azul, entrando para a área amarela. Né? E tem algumas áreas que os cientistas não conseguiram ainda quantificar. Tá? Pode passar. É uma contribuição da Kate, economia do Donut. Aqui, a exclusão social, o déficit em saúde, quantidade de população, isso tem para o país, inclusive para o Brasil, tá certo? E os limites do planeta. Então, tem muita gente que está na área de exclusão, aqui no buraco. A grande tarefa humana é levar essas pessoas aqui para a área segura aqui do Donut, da Rosquinha, que seria essa área verde, sem ultrapassar os limites do território, sem ultrapassar os limites planetários que vão ameaçar a nossa qualidade de vida, nossas economias e das futuras gerações. Pode passar? Eu não vou falar mais sobre isso, pode passar, é a mesma coisa. Também um pouco mais sobre isso que eu entreguei a vocês, podemos passar. As emissões de carbono, tá certo? Se a Aurinete clicar, vai aparecer um outro, passar mais uma setinha, vai aparecer uma movimentação aí, 2019. O impacto climático, né, da produção de alimentos no mundo, entre 21% a 37%, impacta no clima. Segundo alguns cientistas, a produção de alimentos da semente de prato é a maior impacto nas mudanças climáticas. Alguns cientistas, o professor Rockström, hoje dirigindo o maior centro de clima na Alemanha, ele está no YouTube, tem tradução, a gente pode botar, acho que tem uma citação dele aí, e eles chegaram à conclusão que é no alimento que vai se definir a sobrevivência humana e as mudanças climáticas. A agricultura é responsável por 40% da emissão de carbono, 40% da perca de biodiversidade, 20% de desperdício, quantidade enorme de uso de água e por aí vai. Então, é no prato, é da semente ao prato que nós temos que fazer uma conversão e uma transição para um outro tipo de economia. Eles chegam a dizer que não é nas cidades e na indústria que está a grande ameaça do planeta. Nós estamos ocupando mais e mais territórios que devem ser preservados para a boa economia, para a qualidade de economia nossa e das futuras gerações. Pode passar? Eu vou encerrando, pode passar, tem mais material. A gente pode passar na próxima aula, pode passar. Não vou falar, isso aqui a gente pode entrar na próxima aula. Também isso aqui é fundamental, né? Energia e calor, isso é economia. Energia, saída. E aí se produz mercado, bens comuns, agregado familiar, o Estado, a democracia, a economia. Isso vai produzir materiais vivos, isso vai produzir resíduos. Isso nós temos um limite, que é os limites planetários e limite em cada território que nós atuamos. Pode passar? Pode passar, a queda de produção de arroz e tal. Pode passar no Nordeste. Aqui é a ameaça que vai existir nas mudanças climáticas no Nordeste, aumento de temperatura, pode passar, cenários. Aqui o que deve cair no Nordeste, segundo o cientista, é a mandioca, que é um juntando tudo que é produzido no Nordeste, tem uma importância econômica, social, alimentar fantástica, e vai ter queda na produção com as mudanças climáticas. É uma das culturas mais ameaçadas. Olha aqui o que aqui está ameaçada, a produção de feijão, no Nordeste, inclusive o tipo de feijão pode passar. Mais dados, literatura, vamos nós. Pode passar, pode passar. Pode passar. Se tem alguma coisa, esse material para vocês lerem, pode passar. Até agora, e olha que isso é um material das Nações Unidas, essa transparência do TIB é das Nações Unidas. Não fui eu que inventei essa transparência. O que é que eles dizem? Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Karl Marx, 1800 e alguma coisa. Então, nunca a humanidade teve tanta necessidade
da construção de novos sistemas agrícolas, de novas economias, inclusive e transitórias, né, de transição. Nós temos que, em alguns territórios, já começou. Transições, porque isso faz parte da nossa forma de pensar, da tomada de decisões, de inovação tecnológica. Mas nós temos que ter ciência que esse modelo econômico do crescimento, que não leva em conta a economia da natureza, ele já chegou no seu limite e ele é uma grande ameaça ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida e das futuras gerações. Muito obrigado. Pode compartilhar. Era isso. Agora nós estamos abertos tanto no Facebook, ou aqui com os microfones dos que estão na sala, para observações, sugestões, debate, crítica, por favor, se sintam à vontade. Exemplos que vocês podem dar de onde vocês trabalham, está livre. Ou dúvidas, né, ou questionamentos, por favor. Esse momento é muito importante para nós, para essa troca de saberes, a percepção também, né? Por favor, é só liberar o microfone. Odilo, por favor. Opa, boa tarde. Eu tenho muita intimidade com essas tecnologias aí, então, mas vamos lá. Achei muito interessante essas reflexões, né? Porque elas orientam, né, muita coisa. Hoje, na prática, às vezes você não percebe o valor, mas tem um norte, né, uma compreensão futura dos impactos futuros do que você está fazendo agora. Isso é muito importante. Isso é o que leva, por exemplo, a gente, como técnico, né, a ter preocupação em preservar recursos, né? Muitas vezes, defender esses recursos, né, das necessidades diárias do homem, né? Como é que você compatibiliza isso e como é que você mostra para ele que isso é uma vantagem nesse momento em que ele não compreende, né, a importância daquilo, né? Que as necessidades dele são muito mais imediatas, muito mais objetivas, né? Então, é uma coisa muito interessante e os técnicos, eu sou técnico, né, vivo esse conflito e tudo mais. Então, eu só queria só dar um start aí, né, colocar isso. E, então, muitas coisas que a gente faz são muito mais carregadas de dúvidas do que de certeza. E diante das dúvidas, muito melhor adotar o princípio da precaução, né? Então, por aí vai umas decisões, a gente está tentando implementar, né? Então, agora no INCRA, nos assentamentos, né, em parceria com os assentados e tudo, a tendência tem há uns 15 anos feito um investimento grande, um investimento pouco, né, dinheirinho pouco, né, mas muito dinheiro de parceiros e tudo mais. E a gente tem conseguido fazer coisas importantes, né? Então, o Alberto falou aí das reservas legais, né? O estabelecimento, a seleção das áreas, correção de projetos antigos, né? Garantindo maior ganho ambiental, procurando harmonizar dentro do imóvel, né, as condições necessárias para que a natureza continue prestando serviços, né? Esse caso dentro do imóvel, serviços que dão sustentabilidade ambiental ao imóvel, né? E tudo mais. E então, essa intervenção na reserva foi feita nesse sentido, né? Que é uma concepção mais moderna do que mais contemporânea do que os entendimentos que predominaram na sociedade há 30 anos atrás, quando muitas delas foram criadas, né? Então, isso é a reengenharia. E também é na área bom, você vai trazer uma coisa que a gente percebeu, olha, a gente só falar em preservação ambiental e uso sustentável e tudo sem né, equacionar isso com a atividade econômica, né, dos assentamentos que não foram criados para preservar nada, na verdade, só para obedecer né? Então, é a área de impacto, né? Onde tem homem, tem impacto. Então, esses assentamentos têm homem, então tem impacto. Né? Agora, racionalizar, fazer uma equação para esse negócio ser mais reduzido e tal, essa ginástica aí, a gente conseguiu resolver assim, com acho que 90% de segurança, né? Que é a criação dos planos de manejo florestal. Né?
Então, além da reserva legal, assim, em termos gerais, né? No mínimo 20% da área do imóvel, que vai dar isso, na verdade, são 200 mil hectares de reserva legal no Ceará. Além disso, desses 20% dentro do imóvel... Dílio, desculpe, você falou em quantos hectares do INCRA em reserva legal? Em torno de 200 mil, né? Esse número redondo, eu acho que é 180 a 200 mil. Né? Ok. Espalhado aí nos 416 imóveis, tá? Então, muito bem. Então, se você pegar que a área do imóvel, né, 20% é reserva legal, está protegida por lei. Se você cria um plano de manejo, que, em geral, né, a área média dele dá 30% da área do imóvel. Né? Então, a área do plano de manejo é uma área onde o uso, né, do solo é também condicionado por força de lei, é fiscalizado, tudo. Então, você já tem 20% de reserva legal, mais 30% dos planos de manejo, você tem a 50% da área do imóvel, né, cujo uso do solo é condicionado por força legal. Né? Então, é um troço muito importante. E, quer dizer, se ficasse só os 20% da reserva, né, você protegeria algumas coisas, alguns serviços ambientais importantes, algumas áreas de valor ambiental importantes, né? E deixaria outros de fora, porque você não pode aumentar muito a reserva, né? Então, aí, quando você bota o plano de manejo, você vai proteger 50% da área, quer dizer, o cobertor que era curto, né, ele se amplia, então você protege muito mais área, né? E aí, Dílio, você me permita lhe interromper, produzindo economia. O plano de manejo, a natureza oferece aquelas fibras, aquela madeira, né? Tá certo? Aquela energia, e que produz economia usando. Ou seja, é um dos exemplos, quando passar um pouco essa pandemia, surgiram aí, quem desejar conhecer mais de perto, eu quero atualizar isso, cheguei há pouco, né? Que é um dos melhores exemplos de uso sustentável do solo produzindo economia. São os planos de manejo. Eles se recuperam, depois vem né, o Odílio pode tratar disso em outro momento para a gente. Fica até o convite aí, a Aurinete, que é a Fundação, convite o Odílio para que ele apresente esse... Para vocês terem uma ideia, quais são os serviços ambientais de 200 mil hectares, 180 mil? Qual é a economia? Quais são os serviços que essas áreas estão dando ao Estado? Não estão dando só ao território. Quanto de carbono, né? Em alguns territórios, os agricultores estão recebendo por isso. Eles são pagos, serviços ambientais. Segundo a ciência, essas unidades de conservação melhoram o solo e protegem de erosão solos que estão fora dos assentamentos e dentro do assentamento. Então, um patrimônio genético de biodiversidade, tá certo? E de anos, né? Olha, de anos. Então, essa transição, pessoal, esse exemplo do Odílio, ela já começou em alguns territórios, agora ela fica invisível. E a gente precisa construir uma outra economia, estudantes de mestrado, tese de doutorado, pesquisadores, que a ciência tem um papel, nós somos trabalhadores de campo, somos educadores, somos técnicos, para que quantifique isso, para que deixe isso mais claro, porque é muitos serviços ambientais que essas reservas legais estão dando à economia do assentamento, mas também à economia do Estado. Isso você tem como construir cenário. Destrói 200 mil hectares no Ceará, 200 mil hectares, você vai ter perda de biodiversidade, espécies que vão desaparecer, água que vai desaparecer, temperatura que vai aumentar naqueles territórios. Desculpa, Adílio, eu lhe interrompi. Não, só dar o pontapé inicial aí na discussão e mostrar a importância e como nós estamos interessados em despertar, né, as pessoas, as instituições, né, para a colaboração, para pensar nisso e desenvolver, porque só nós não dá muito pouco. Então é isso, obrigado. Adalberto, seu microfone está desligado. Desculpe, querido. Agradecer ao Odílio, fica aqui o convite para, no momento aí, mês de maio, estar conosco,
para mostrar os resultados, os números. Já são uma série de anos dessa produção, de venda, de legalidade. Passando para a próxima pessoa, por favor. Desligada, Adalberto. Me ajudou no microfone, pode ser que ele queira colocar alguma coisa. Pronto. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Fazer uma pequena apresentação, né, assim, na verdade, uma fala, né, eu sou, né, Francisco Casimiro, né, sou professor aqui da UFC, né, e desde a minha época, né, de graduando, né, aqui na universidade, né, sou formado em agronomia, né, aqui na UFC, e, né, sempre tive interesse, né, de estudar, né, de militar, né, de uma certa forma, nessa seara, né, entre economia e meio ambiente, né. Então, né, a minha trajetória, né, profissional está sendo pautada nesse caminho, né. Recentemente, né, quer dizer, há 6 anos atrás, né, iniciamos, né, aqui na universidade uma empreitada, né, juntamente, né, com um grupo de professores da Faculdade de Economia, né, o professor Aécio, né, Oliveira, o professor Fábio Sobral, né, e outros, né, criamos, né, aqui no Centro de Ciências Agrárias, né, da UFC, um curso de graduação, né, de graduação em Economia Ecológica, né, onde, né, os princípios básicos, né, os princípios norteadores, né, desse curso, né, é a formação, né, de profissionais, né, a partir desse objeto de estudo, né, natureza, né, sociedade e economia, né, digamos assim, né. Então, já colocando, né, assim, muito o curso, né, aí dentro dessa perspectiva, né, que o Adalberto falou, né, falou aí dessa questão, né, de que a economia é um sistema que está lá no topo, né, e que aqui a base, né, é a natureza, né. Então nós, né, aqui na universidade estamos, né, exatamente nessa perspectiva, né, de formação, né, desses novos profissionais, né, economistas ecológicos, né, já tivemos formandos, né, nesse curso, né. Agora, né, estamos, né, já também quase formando, né, uma outra turma, né, que como o curso iniciou em 2015 e tem uma duração de 4 anos e tudo mais, né. Fora isso, né, também temos, né, o programa, né, de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente, né, no qual eu atuo, né, mestrado e doutorado também, né. Por que que eu estou falando isso, né? Porque tenho total interesse, né, nessa área de valoração, né, ou de avaliação dos serviços ecossistêmicos, né. E aqui no Ceará, né, a gente tá iniciando, né, agora uma turma, com essa nova turma, né, do mestrado, né, com três estudantes, né, de mestrado e um estudante de doutorado, né, que estão sob a minha orientação, né, que vamos iniciar um projeto, né, mais amplo, né, de valoração dos serviços ecossistêmicos, né, em comunidades rurais, né, mas especificamente, né, em assentamentos de reforma agrária, né, que é também uma área, né, que a gente acha, né, que é extremamente
carente, né, de estudos, né, nesses territórios, né, e nessas comunidades, né? No curso de Economia Ecológica, né, a gente também tem essa disciplina, né, que chama Valoração de Serviços Ecossistêmicos, né, que é sob a minha responsabilidade, né, e que temos, né, sempre estudantes, né, que estão desenvolvendo, né, agora mesmo nós tivemos dois alunos, né, que fizeram os seus trabalhos de conclusão de curso, né, nessa área do conhecimento, né? Uma delas, né, foi inclusive no assentamento Sabiaguaba, né, na comunidade Caetanos de Cima, né? E uma outra, né, não foi no assentamento, né, mas também é nessa perspectiva, né, que foi na fazenda, que é uma reserva, né, natural particular, né, na fazenda Não Me Deixes, né, lá em Quixadá, né, da escritora, né, Raquel de Queiroz, né. Então, assim, só para ilustrar, né, aqui o bate-papo, né, assim, de que a academia, né, então a gente também, né, tá, né, trabalhando, né, bastante nessa perspectiva, né, ou né, nessa seara, né, da valoração, né, dos serviços ecossistêmicos, né, e de estudo, né, de fato, né, dos serviços ecossistêmicos aqui no Ceará, né. Então, já há aproximadamente, né, uns 5 anos, né, com o curso de Economia Ecológica, né, 6 anos, né, na verdade, com o curso de Economia Ecológica, né, mas desde anteriormente, né, assim, eu particularmente venho trabalhando nessa área, né, desde 1998, né. Então, um dos primeiros trabalhos, né, de valoração, na época, né, o meu interesse era mais com a questão do litoral, né, então é um dos primeiros trabalhos, né, com valoração, né, de serviços ambientais, né, no litoral do Ceará, né. O primeiro trabalho, né, foi inclusive a minha dissertação de mestrado, né, em 1998, né. E de lá para cá, né, é por esse caminho, né, que a gente vem percorrendo, né. Então tem de fato bastante coisa, né, para se fazer, né, embora já temos começado essa caminhada, né. É isso, né, estamos Obrigado, professor. Outra também à boa notícia. disposição. Muito obrigado. Outra boa notícia, né? Eu era secretário de Meio Ambiente numa Tampão, em Fortaleza, quando o curso 2012, quando o grupo estava se articulando, 2010, 2011, para a criação do curso. E receber essas notícias, né, são importantes, inclusive linkando com o mestrado e com o doutorado, né? E a sua área de específica dessa questão, né? Então, para a gente é muito... Aí tem uma notícia, nós vamos sair com um edital de contratação de profissionais para cursos, equipe permanente 2021, e distribuir para que nós temos interesse em agregar um formando de economia ecológica, uma formanda de economia ecológica nos nossos trabalhos territoriais de campo. Então, que você nos ajude, né? Mandar um abraço aí para o Aécio. O Aécio foi um dos primeiros que eu discuti, o Jorge Eusco, com ele lá na Praça da Gentilândia. Tá certo? E ele vai passar aí ao longo do ano. E aí eu queria apresentar para vocês, eu não sei se o professor já tem, mas para o nosso grupo, a nossa turma, que é esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Tá certo? Que é Ecossistemas Florestais. Interação homem-meio ambiente. Todo em português, tá certo? Da turma da Unicamp, do núcleo do professor antropólogo, o Emílio Mourão, um cubano brasileiro, e da Prêmio Nobel, da Ostrom, Prêmio Nobel. Isso está tudo, é floresta, é economia, é biodiversidade, ou seja, a sustentabilidade através do uso, né? Da importância do uso e de seus serviços, né? E os 2 primeiros capítulos
capítulo 2, ele se estende depois, mas eu acho que o capítulo 2 disso aqui, para vocês terem uma ideia, ó, a paisagem, a localidade, a propriedade rural, aquilo que é maior, o assentamento, o território, né? E esse livro, primeiro, segundo, terceiro capítulo, ele refaz as ciências sociais, ele refaz a economia agrícola, né? E nós temos ainda agora com a UFC, com a UES, com a Unilab, a gente quer convidar o professor Moran ainda no primeiro semestre para uma palestra. Eu falei isso com o Fábio Sobral. Ele já tinha esse livro antes de eu cobrar, o Fábio já tinha esse livro. E isso tem muito a ver com os assentamentos, com a pesquisa aplicada, com as pesquisas empíricas. E aí, a pesquisa empírica, a vida, né, das pessoas, as economias que já existem, as dificuldades, os desafios, e a repensar, né, essa teoria com coisas que já existem, coisas que uma parte já existe, tanto na pesquisa, olha aí, como na atuação do INCA e outros territórios. E aí isso vai se produzindo. Muito feliz com essa notícia. E o outro, né, ao longo do ano, do primeiro semestre, no seu tempo, Cassimiro, lhe convidar para um desses momentos, tá certo? E uma aproximação dentro do possível, pandemia, com os territórios onde nós trabalhamos e o próprio curso, né? Nós estamos recebendo agora 2 agrônomos da Unilab, num programa de residência, e nós estamos no momento de 31 anos de nos refazer. A Fundação está se refazendo. Nós teremos uma palestra com o Bruno, sou Arthur Bruno, sobre a unidade de conservação, sobre o Baturité. Então, um dos mecanismos em abril da reavaliação da Fundação CEPEMA é escutar o que está fora dela. Pessoas, instituições, pesquisadores, projetos que estão fora dela. E nós estamos jogando para cima boa parte do que a gente fez em 30 anos e repensando, né, tanto do ponto de vista teórico, conceitual, mas como de atividades de projeto. Nós estamos com 5 milhões de cearenses na linha da pobreza. Nós estamos com boa parte dos nossos territórios na área de desertificação. Nós estamos com boa parte de 0 a 14 anos de crianças que estão abaixo da linha da pobreza, de 0 a 14, 62%. E o CEPEMA vai continuar fazendo a mesma coisa por mais 10 anos sem mudar esse quadro? Não depende só de governos. Não pode depender só de governos. Não pode ser depender da... Qual o papel que nós temos? Nos territórios que nós... E aí nós estamos indo num grupo, vai ter uma introdução a isso, a partir de sexta-feira, que é um grupo da Inglaterra que trabalham com empreendedorismo social e impacto territorial. O CEPEMA tem bons projetos, mas não tem modificado naquele território o perfil socioambiental e econômico daquela população. É uma boa semente, é um bom projeto, ajudou uma comunidade de 100 famílias, mas não tem se transformado em projetos de impacto territorial. É possível isso? É. Outros territórios e outros projetos no mundo conseguiram um impacto maior. E isso tem uma tese do que chamam de empreendedorismo social de impacto. Então, nós estamos nos espelhando isso para, talvez, a Fundação, nos próximos 5 anos, ter projetos com parceiros que tenham um impacto de empreendedorismo social, de sair de atividade de projeto piloto. Talvez a gente não faça em 2 anos, talvez a gente não faça em 5, mas em 10, seguramente, se as metodologias, os parceiros, né, as condições, nós temos condições de transformar territórios. É essa a nossa visão, pelo menos, é esse o nosso sonho. Por isso que nós estamos revendo esse processo, né, e vendo o que é que parceiros estão fazendo. Estamos voltando para a Caatinga. Né, nós nos ausentamos muito do sistema da Caatinga nos últimos anos. Mata Atlântica, Ibiapaba, comercialização, feira, certificação, feiras de agricultura, certificação participativa, mercado, agroindústria. Né, e o INCRA está muito mais perto da Caatinga do que nós estamos. Tem produzido economia com seus manejos florestais dentro de sistemas de Caatinga. E outros exemplos. Né? Então, nós estamos voltando, né, porque aí tem um bolsão de pobreza, de necessidades, de desertificação, etc. Muito obrigado, professor Cassimiro. Muito obrigado. Próxima pessoa, instituição que queira... Tem uma pergunta aqui pelo Face. Ok. Tem algumas pessoas nos acompanhando pelo Facebook da Fundação CEPEMA. Alcebiades Feitosa pergunta: professor,
Como avaliar os serviços ecossistêmicos? Quais os principais métodos acadêmicos para realizar essa mediação? Seriam eles mais quantitativos ou qualitativos? Um abraço e obrigada. Obrigado pela pergunta. Quando você trabalha em rede, e aí o que nós estamos trabalhando com o conceito de resiliência socioecológica, isso tem a ver com cooperação, com a OSTRA, nós precisamos construir redes. Nós não temos conhecimento suficiente, uma instituição, um governo, uma municipalidade. Nós precisamos aprender a cooperar muito mais se a gente vai enfrentar os desafios da pobreza, da falta d'água, das mudanças climáticas. E essa resiliência ecológica, social, consequentemente econômica, ela não virá de estruturas hierárquicas e fragmentadas em instituições. E aqui na sala, nós temos um pesquisador, tá certo? Que vem pesquisando isso, tá certo? Aqui no Ceará. Além de pesquisar isso, a valoração, a quantificação, o cálculo disso. Inclusive, nos protocolos de Paris, que o Brasil assinou, no protocolo da biodiversidade, que o Brasil assinou, estaria como tarefa fazer esse cálculo por territórios, fazer esse por estados, fazer esses cálculos por município. Como é que andam os nossos serviços ecossistêmicos no território de Sobral, por exemplo? E isso tem metodologias, tem... E aí foi esse, lamentavelmente, foi esse convênio que se rompeu com a comunidade europeia, do GIS e da Alemanha, mas isso vai ser retomado agora. O Brasil está sendo pressionado, vai ter uma reunião, e os estados, eles têm uma dívida muito grande. Né? Os estados têm uma dívida muito grande de calcular a sua biodiversidade. Só dizer para vocês, isso não se trata só de um problema de direita ou de esquerda. Nenhum estado do Nordeste, o professor Cassimiro ou o Odílio me diga, o Ceará não tem um plano de mudança e adaptação climática, calculado, baseado na biodiversidade e nos seus serviços ecossistêmicos. Tem, inclusive, a academia, a UFC, que tem conhecimento sobre isso. O Prodema, que pode contribuir sobre isso. O professor Jeová Meirelles, que pode contribuir com isso. A Unilab, que pode contribuir com isso. O professor Meneleu da UES, que pode contribuir com isso. Então, nós temos capacidade científica e tecnológica, e já o curso que já está em algum tempo, sobre o que são os serviços ecossistêmicos, como calcular ele. E parte dos serviços já existem metodologias, ferramentas e pesquisas no Brasil, territórios que já fizeram isso, para quantificar de forma quantitativa. Outros que não podem ser calculados, serviços culturais, tá certo? O bem-estar, saúde mental, tá certo? Ou seja, existem exemplos de projetos que podem servir como projetos pilotos para que esse serviço, essa metodologia, o setor privado, o setor público, tá certo? Se aproveite dessa metodologia. Uma provocação que nós estamos fazendo ao secretário Arthur Bruno. Sexta-feira vai ter um debate sobre capital natural, sobre biodiversidade, tá certo? Porque se não é calculado esse capital natural, em que estado o serviço, nós vamos ter que cuidar do que está mais ameaçado. Em alguns territórios vai diferenciar. E nós precisamos de estudos, de cartografia, de quantidade. E aí a universidade tem um papel fundamental. Tá certo? Claro que consultores também têm papel fundamental. Né? Então, as políticas públicas têm um papel fundamental. Você pega, por exemplo, o Ceará 2050, o capital natural é existente. Ele não entra com uma figura, com uma política estratégica. Vamos para Piqué Carneiro. O Odilo conhece bem o Ceará. Então, você tem lá o desenvolvimento territorial dali. Se você não tem um cálculo, o capital natural que você produz leite, o programa do leite. De onde vem o programa do leite? Tão bem sucedido aqui no Ceará. Vem do capital natural, vem do pasto, vem da economia, do que ele é sistema, do solo, do manejo, do agrocívio pastoril. Vem da natureza. Tem como quantificar isso. E eu fiquei muito animado agora, já sabia do curso, mas não sabia que tinha um professor. Por isso, no mesmo estado, todo mundo trabalhando com ecologia, mas cada um no seu terreirozinho, cada um na sua vaidade, né? Assim, e o ser humano precisa de vaidade como espécie, né? Para a gente não pode se achar que está feio, né? Que a gente tem uma baixa autoestima.
mas a gente precisa trabalhar em rede, e hoje a melhor... Né, tem um professor que está pesquisando isso, a tese de mestrado dele, hoje orienta doutorado sobre isso. Também uma oportunidade para quem esteja aqui, o Raí, que é um estudante do 2º grau, que elaborou um aplicativo, um programa, um aplicativo para a agroecologia, para ajudar os produtores que querem fazer a transição. 2 jovens lá de um assentamento de Banabuiú, lá do Quiniporó. De repente, ele se anima a fazer o curso de economia ecológica, de repente, ele se anima a fazer um estudo de valorização de algum desses assentamentos e da economia sustentável que já existe nos assentamentos do INCRA. Tá certo? Então, acho que... E aí é uma visão do repensar é que está tudo acabado. Aqui nada é possível. Aqui nós não temos coisas boas. Aqui nós não temos tecnologia. Aqui nós vamos começar do zero. Isso não é verdade. Isso tem uma forma, como Einstein disse e outro, de ver o mundo. E nós estamos, muitas vezes, bloqueados pelas más notícias. Bloqueado porque não cooperamos com outros. Bloqueado porque tem ali vizinho, pesquisa sobre isso. Estudantes que talvez estejam desempregados, que terminaram o curso de economia ecológica, e que talvez nós temos precisando em todas as nossas cadeias produtivas. Só o São José são mais de 300 unidades produtivas, instaladas ou sendo concluídas, da agricultura familiar, sedentas por uma economia sustentável, sedentas por um plano de negócio que inclua a biodiversidade local. Isso é novo, isso é muito novo. Então, nós precisamos da juventude, dos pesquisadores, dos produtores. E o CEPEMA trabalha muito na ponta com extensão rural, mas a extensão rural sempre foi muito pregnada dos agrônomos, dos educadores, dos cientistas sociais, mas não de economistas, porque não existia esse curso. E esse jovem hoje, alguns deles talvez tenham ido para o mestrado no Prodema, e alguns deles talvez vá para o doutorado. Olha que riqueza para nós, numa nova repensar econômica. Certo? Então, é por isso também que nós estamos nos abrindo nessa plataforma digital, abrindo para a construção de redes, abrindo para que tem pessoas fazendo coisas melhores do que a Fundação CEPEMA, ou igual, ou diferenciado, porque a realidade, a mudança climática, os limites do planeta, a pouca economia, a crise de água, a desertificação, de ter 5 milhões de cearenses na linha da pobreza. Então, nós precisamos colaborar. Os agricultores precisam colaborar mais. E nós temos que estar abertos. Porque se nós não estivermos abertos no repensar, nós vamos chegar com as receitas e com os dogmas. E elas não têm sido suficientes para virar e para barrar isso no nosso território. E é possível fazer com governo, antes de governo ou depois de governo. É possível, a sociedade tem um papel nisso. Né? Mais alguém para a gente finalizando? O papo está muito bom. Né? Já vai continuar na próxima semana. Tem desdobramento em relação a isso. Tá certo? Imagina um curso de economia ecológica para as presidentes de cooperativas, que nós temos mulheres que dirigem indústrias de polpa. Imagina um curso de economia ecológica aplicado ao manejo agroflorestal, aplicado à produção de agroindústria da agricultura familiar. Isso é uma coisa que nós podemos fazer com a UFC, com esses jovens que estão estudando e os que já se formaram. Então, nós estamos tratando, e aí a Kate, da economia do Donut, que a Arinete pode compartilhar o livro, que é um best-seller, é uma rede mundial hoje, é mais do que um livro, é uma rede que nós estamos inclusos, tá certo? A economia da inclusão, a economia do serviço ecossistêmico, a economia da sustentabilidade, do bem viver. Hoje, uma nova forma de aplicar, né, boa parte do conhecimento que a academia, que a UFC, que a Oxford, que a USP, que a Unicamp, né, levar isso para a aplicação de cadeias produtivas. Eu acho que o curso está maduro para isso, porque já é a segunda, vai para a terceira, quarta turma. Né? Mais alguém para finalizar? Aí está com a mão levantada, lá do Banabuiú. Mora no assentamento e produzir um aplicativo, vai ter
uma palestra com ele nem sabe, vai ter um curso sobre esse aplicativo, né, de como os agricultores e as cooperativas, né? E aí tem um outro livro aqui, né, de um filósofo fabuloso, que é o Zizek. Nós temos que arriscar o impossível. Nós não podemos nos contentar com o que está colocado. O planeta exige isso, as condições sociais, ecológicas e econômicas exigem isso. E é a biodiversidade pelo uso, é a economia pelo uso. É a biodiversidade pelo uso. Então, nós temos uma tarefa no nosso território, é isso que a Fundação, com seus parceiros, se propõe, né? A pensar o que foi feito no curso era impossível ter um curso de economia ecológica. Na época, o pessoal queria até desistir, por tanta dificuldade. E olha onde é que ele está hoje. O Odilo deveria, pelo menos, escrever um livro aí, quando estiver saindo do ICRA. Bom, Adalberto, as dificuldades continuam, mas a resistência é maior do que a dificuldade. É impossível. Os manejos, de plano de manejo nos assentamentos de reforma agrária, era algo impensado. Hoje tem empresas, o Odilo vai mostrar para a gente vai convidar um momento só para isso, que é isso, né? Raí, por favor. Você, como jovem, talvez possa encerrar o nosso momento. Está bem. E você e a Rita aí, né? Boa tarde a todos e todas. Se apresentem, viu, por favor. Eu sou a Rita de Cássia, sou de Banabuiú, né? Agricultora, estou na rede há algum tempo, desde 2017, quando ela surgiu, e a minha comunidade, que em Poró, ela já era atendida, né, pela Fundação CEPEMA, o grupo de mulheres. Depois a gente montou um grupozinho de jovens, e aí, em parceria com sindicatos, a gente foi levando alguns projetos, participou de alguns projetos. Eu gostaria de colocar aqui, Adalberto, essa questão do curso, como você falou, de economia ecológica. Como é interessante saber que existe esse curso, mas que, por exemplo, a sociedade civil, as pessoas, as comunidades, elas não sabem da existência desse curso, dessas pessoas que estão estudando, que estão pesquisando. Professor Cassimiro, tem esse trabalho belíssimo, mas não chega até nós, né? Há ainda essa dificuldade. Desculpe, as academias, as faculdades... Rita, Oi? Diga qual é o seu assentamento, porque está vindo várias perguntas. Como é o nome do assentamento que você... Assentamento Quinimporó. A gente faz parte da Associação dos Pequenos Produtores de Quinimporó, Zona Rural de Banabuiú. Ok? Pode continuar. Como eu estava falando, eu vejo que há um distanciamento da academia com as comunidades, né? Como você fala, os assentamentos de reforma agrária, o nosso é um assentamento cédula da terra, mas que teve todo o incentivo e subsídio do governo para a gente poder adquirir essa terra e estar aqui, né? Eu percebo que há um distanciamento muito grande. Quando você falou aí, Adalberto, de levar esse tema da economia ecológica para as mulheres que estão lá nas cooperativas, à frente das cooperativas, né? Aqui também na sala tem eu acho que coordenadora de EFA, que seria muito interessante ter esse tema nas EFAs também, né? Explica o que é a EFA. Diz o que A é a EFA são as escolas família agrícolas que tem aqui no Ceará. Eu acho que já tem em torno de 6 a 7 escolas dessas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma, não estudei nessas escolas, mas tive a oportunidade de conhecer e foi possível ver como é brilhante, né, Raí? Uhum. Assim, a forma, a metodologia de ensino, ensino-aprendizagem, né? Não vê o aluno como um número, como um quantitativo, mas como uma pessoa, levando em consideração as metodologias de ensino, né? Eles trabalham com a metodologia da alternância, né? Os conhecimentos da comunidade, enfim. É muito interessante. E
A outra coisa que a gente tinha a dizer é como é interessante seu projeto desse curso, porque você fez isso, você quebrou o distanciamento que a gente tinha da economia ecológica com esse curso que está disponibilizado para todo mundo, assim, nas redes sociais, está no Facebook, que é uma rede de massa. Então, é muito interessante. A gente não conhecia, por exemplo, eu não sabia que existia o curso na UFC. Então, agora eu já sei que existe, outras pessoas, né? Seria bem interessante se os alunos, como você falou, se as pessoas que estão estudando nesse curso pudessem visitar as comunidades, fazer alguns projetos dentro das comunidades, como os assentamentos daqui, ou assentamentos que são acompanhados pela rede, também na rede tem cooperativas muito bem formadas, enfim, é um grupo bem distinto e muito rico, Quando ela fala na rede, pessoal, culturalmente, quando ela fala na rede, a naturalmente, rede, viu, Rita? socioeconomicamente, cultural. Rita diz o que é a rede, porque tem tanta rede. Qual é a rede que você está falando? Exato. A rede é uma riqueza muito grande, assim, representa mesmo o estado do Ceará, porque as pessoas pensam, em geral, quem é de fora, que o estado do Ceará é um estado seco e pouco desenvolvido, enfim, a gente mostra o contrário, né? Nós que somos do interior sofremos preconceito, como o Adalberto disse, a gente está tentando criar uma startup, tentando não, a gente já iniciou o processo de criação da startup, que é um aplicativo, e agora a gente está com outro projeto dentro do Corredores Digitais, que é um programa do governo do estado do Ceará, para implementar, fomentar essa questão das startups aqui no estado. E quando a gente chega para apresentar, e eu digo que sou da zona rural, as pessoas ficam todo o tempo olhando assim para a gente de pé a cabeça, né? E perguntando, mas tem internet lá? Mas sabe mexer em computador, sabe mexer em celular, que agricultor não sabe usar rede social. E aí toda vida eu tenho que explicar aqui que eu faço parte da rede, que lá as pessoas interagem que aqui, né, a gente interage por meio digital, que tem os cursos, que tem as formações, que as agricultoras e agricultores conseguem, sim, utilizar uma ferramenta digital. Então, a gente tem que estar todo o tempo dizendo isso, sabe? Para que as pessoas entendam que quem está aqui na zona rural, quem está nas comunidades rurais praticando agricultura, não é uma pessoa que está fora da sociedade, assim, moderna, digamos. Eles acham que a gente está só capinando lá com a enxada e que não participa desses processos. Além do trabalho lá de empreendedorismo, a gente tem que estar rotineiramente fazendo um trabalho de quebra de preconceitos, né, digamos assim, da visão que se tem do nosso interior, da nossa zona rural. Do mundo rural, né? Do mundo rural. Muito bom esse depoimento de vocês. A rede EcoCeará, ela tem um site, é uma rede de agroecologia, de sindicatos, cooperativas, agricultores. Nós estamos em vários territórios, são várias instituições, e ela foi criada em 2017. Nós tivemos um congresso em 2019, com mais de 400 trabalhadores e trabalhadoras. Ela está chegando no Sertão Central. Aí tem a ver com a comercialização, feira, certificação participativa, capacitação, assistência técnica. Mas, professor, você foi muito citado, e o curso também, então eu não tenho como finalizar isso sem lhe passar a parte. Você pode até dizer que não quer dizer nada, mas o curso aí está recebendo uma série de desafios, né? E como está gravado e transmitido ao vivo, né? Então, por favor. Não, é só dizer, assim, de agradecer, né, assim, a oportunidade, né, de participar, né, desse instante, né.
convidá-los, né, os alunos aí também para conhecer, né, o nosso curso, né, basta entrar na página da UFC, né, você, na Pró-Reitoria de Graduação, né, que você vai encontrar lá o curso de Economia Ecológica, ou no site do Centro de Ciências Agrárias, né, da UFC, você também tem algumas informações lá do curso, né, dizer que o curso, né, para os meninos que falaram agora, aí, a Rita de Cássia, né, e o Raí, né, que o curso tem uma sistemática, né, ou tem na sua matriz curricular uma disciplina, um conjunto de disciplinas, né, que a gente chama de trabalho de campo integrado, né. Esses trabalhos de campo integrado, né, são 5 disciplinas, né, feitas em 5 semestres diferentes, né, do curso, onde os estudantes, né, são acompanhados, né, a campo, né, para as aulas, digamos assim, integradas, né, de fato, com o conhecimento, né, teórico que eles têm em sala de aula, né, com essa vivência prática, né, no campo, né. Infelizmente, assim, essa limitação de recursos, né, uma grande, né, dificuldade que a gente tem, né, de fazer isso com mais intensidade, né. Então, cada semestre a gente está indo para um assentamento, né, diferente, né, normalmente, né, para alguma comunidade rural ou assentamento de reforma agrária, né. Temos conseguido ir com frequência para o município, né, aqui de Chorolimão, né, uma comunidade que chama Riacho do Meio, né, o Aécio, né, tem ido uma vez por ano, né, pouco, mas é o que a gente consegue, né, assim, não é o ideal, mas é o que é possível, né, nessa comunidade, né. Outros professores, né, como a professora Maria Inês Escobar, né, ela fica responsável por uma dessas disciplinas também, ela já leva para uma comunidade do litoral, né, assim, já fomos para Prainha do Canto Verde, né, Caetanos, né, o Caetanos de Cima, né, e vários outros assentamentos aqui do sertão de Canindé, né, também, mas como se diz, né, a demanda é muita, né, assim, a vontade é grande, né, mas temos muitas limitações, né, de recursos, né, então os espaços que a gente vai encontrando, a gente vai utilizando, né, para fazer essa divulgação do curso, né, e aproximar também o curso, né, das realidades, né. É isso que a gente tem feito, né, é isso que a gente vai continuar fazendo, né, como o Adalberto falou, né, naquele tempo tinha muitas dificuldades, né, as dificuldades ainda continuam, né, mas a nossa resistência é maior ainda, né, E digo então... ao Odilo e a Semace, né, Odilo? Pois é, né, então, assim, a resistência é diária, né, a luta é diária, né, e essas ideias, elas não morrem, né, essas ideias, quanto mais dificuldade, mais fortalecida elas ficam, né, e a gente vai construindo esse esperançar, né, é isso. Né? Obrigado, Obrigado. professor, obrigado à turma, obrigado ao pessoal da rede social, à equipe da Fundação CEPEMA, a Aurinete. Nós começamos no horário, vamos terminando no horário. Por favor, não deixem de enviar o e-mail para que todo o material já vai hoje para vocês, a apresentação completa para vocês, as 2 publicações, e aqueles que queiram receber o certificado, ou aqueles que queiram escrever um trabalho mínimo de 5 páginas, por favor, entre em contato conosco. Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, né, nós temos aqui alguns convites que a gente vai formalizá-los depois, que o professor tem um momento com a gente, daqui a 2 ou 3 semanas,
para explicar o curso, a produção do curso, centrado numa área que é muito interessante para nós, que são a valoração dos serviços ambientais, já tem trabalho, né? Já tem a própria tese dele, tá certo? É uma área muito carente ainda no estado do Ceará, e quando você trata da economia ecológica, tem vários aspectos dela, e uma delas é essa questão da valoração, da identificação, quantificação do serviço ambiental. E como ele já tem pesquisa, doutorando, mestrando, então ele tem condições de uma oportunidade também, além do tema da economia, é de conhecer mais o curso. A gente tem as redes sociais, nós estamos com os produtores, né? E o professor certamente vai ter a oportunidade de apresentar material. A outra é o nosso edital, que tem que fazer chegar lá no curso, da possibilidade de a gente ter um estudante formado já, claro, os estudantes estão sempre abertos, né? E em 2021, apesar da dificuldade, nós estamos abertos com os recursos que a Fundação tem, com a estrutura que a Rede EcoCeará tem, né, que nós temos uma estrutura de logística, de parceiros, de sindicatos, de cooperativas, de produtores, né? A partir do segundo semestre, talvez, receber alunos, receber professores, né? Escolhendo, claro, um território para aumentar essa capacidade de expansão, né, do conhecimento do curso e daquilo que ele pode receber e oferecer. O Odilo, da mesma forma, ficou o convite para que ele apresente esse trabalho de 20 anos ou mais, né, no momento que ele acha oportuno, né, para que o Ceará conheça mais ainda, dê visibilidade a cadeias produtivas que estão ligadas aí aos manejos, tá certo? E esse belíssimo patrimônio do Ceará, da economia do Ceará, que são quase 200 mil hectares, né, de biodiversidade preservadas, né? Na época, ele me mostrou mapas belíssimos, né? O IDAS também parece que evoluiu nisso com o INCRA, um sistema público aí, federal e estadual. E agradecer a todos vocês. A Aurinete levantou a mão, eu não sei se ela quer colocar alguma questão. Não, só registrar que também tem alguns jovens e agricultores acompanhando pelo Face e agradecer também quem estava acompanhando, né? Tem a dona Francisca, lá de São Benedito, do Meio do Top, sítio Meio do Top, Carlão da Bela Cruz, a Lucilene de Ibiapina, que é diretora do sindicato, e ela, inclusive, faz um comentário aqui. É importante demais, Adalberto, entender a economia na questão da produção e principalmente na agricultura familiar, pois a economia não se resume apenas em ter e gastar dinheiro, mas ter estratégia de gestão e investimentos. Muito bom. A gente queria que a Aurinete compartilhasse, que amanhã já inicia um novo curso. Nós temos cursos nas semanas à tarde, são diferentes cursos com parceiros, cursos que vão ser simultâneos, para atender diferentes públicos. Nós vamos ter a plataforma de educação, nós estamos apostando nessa questão, a Fundação, com os recursos que nós temos. Então, para disponibilizar material de parceiros, vídeos de parceiros, né? E eu queria que ela já mostrasse um pouco do curso que vai acontecer amanhã, quinta-feira. É muito interessante. É uma cientista social que trabalha com a questão ambiental há muitos anos, começou com 15 anos, se formou, está há 6 anos na Fundação CEPEMA, e amanhã pela manhã ela inicia um curso com jovens, inclusive, tá certo? Fica aqui o convite para vocês, né? Economia do Donut, economia da inclusão, a economia da biodiversidade e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E como é que isso chega nos assentamentos, o que é que isso tem a ver com a agricultura familiar. Serão 4 módulos, a Regina é uma jovem de 25 anos, formada pela UFC, tá certo? E foi uma das lideranças das conferências de meio ambiente nacionais, que já está na Fundação, é coordenadora de projetos, de educação e gestão de projetos na Fundação CEPEMA, né? Trabalha com a juventude, é jovem, e amanhã de 9 às 10h30, mais essa oportunidade. E eu acho que à tarde já tem um outro módulo, que a quinta-feira vai ter curso, sexta-feira vai ter curso, nas nossas redes sociais. Quinta-feira à tarde também tem, eu vou só mostrar aqui. Quinta-feira nós já temos iniciando um outro curso,
tá certo? Nessa primeira etapa de 4 módulos. Nós demos assistência técnica o ano passado, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, porque tinha pandemia. Nós estamos aprofundando isso. Dias de campo, com produção de vídeos de agricultores com problemas. As mulheres, na nossa base, né, mais de 90% têm WhatsApp, acesso à internet, então isso nos ajuda. Você vai compartilhar? Sim. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Amanhã à tarde, olha que coisa interessante, um técnico, tá certo? A Aurinete tem especialização em permacultura, está fazendo mestrado em agroecologia em Portugal, e amanhã nós vamos ter os sistemas agroflorestais na Caatinga, introdução, estratégia de adaptação à mudança climática para a agricultura familiar. Tá certo? Muito obrigado a nossa parceiro de hoje, e estamos mandando o material hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda por e-mail, e na próxima quarta-feira, no mesmo horário, nós teremos o segundo módulo. Muito obrigado. Agradecimento, gratidão, se cuidem, tá certo? A Nega Zeu escreveu aqui, Nega Zeu escreveu que tem interesse em confiança, seja muito bem-vindo, e os que não iniciaram, quiserem participar na próxima semana, não tem problema. Muito obrigado, gratidão a todos, cuidado, vamos se cuidar, o vírus mata, né? E nem todo mundo ainda está vacinado. Muito obrigado, até a próxima semana. Até mais. Obrigado, Alexandre, obrigado. Obrigada, encerrando aqui.